Você sabe, depois da vinheta, tô de volta aqui para falar do Internacional no canal Som da Repórter. Nessa terça-feira, o Internacional está definido para enfrentar o Bahia com novidade importante. Vamos falar também sobre mercado, porque o Internacional sondou um jogador do mercado nacional e tem avanço também em negociação. Vamos falar sobre tudo isso aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum novo conteúdo, nenhum novo vídeo aqui do canal. Sem mais delongas, bora falar do Inter. Quero começar esse conteúdo trazendo a grande novidade desta tarde, porque mais uma vez Rafael Borré participou do treinamento do Internacional. O jogador colombiano está relacionado para o duelo de amanhã, 7 da noite, contra o Bahia, jogo pela Copa Libertadores da América. O Internacional que precisa empatar a partida para se classificar à próxima fase da competição da Conmebol. Borré treinou normalmente na atividade desta tarde e Roger estuda a titularidade do colombiano. Sim, cresceu a tendência do colombiano ser titular na partida contra o Bahia, contrariando aquela tendência que a gente havia trazido ainda no final de semana, de que o Luca começasse a partida e o Borré ficasse no banco de reservas. Inclusive, está cravando, um colega meu, Rodrigo Oliveira, da Rádio Gaúcha, está cravando a titularidade de Borré nesta importante partida da temporada. E sim, Roger está sabendo dos riscos. O Inter sabe que Borré ainda não está 100%, pelo menos para começar a partida como titular, mas a grande aposta e a grande decisão, que é o jogo contra o Bahia, faz com que o Inter tome essa decisão de já colocar o Borré entre os titulares nesta partida. O Inter que, além do Borré, vai ter os 3 volantes. Isso está certo, o Roger não abre mão desse sistema de 3 volantes, principalmente pensando no adversário. O Bahia é um time com muitos jogadores no meio campo. Tem o Everton Ribeiro, tem o Cauli, tem o Jean Lucas, tem o Caio Alexandre. São 4 jogadores no meio do Bahia, com o Eric Pulga e o Lúcio Rodrigues na frente. Então, a tendência é justamente da manutenção do Thiago Maia e do Bruno Henrique entre os titulares. Escalando, pessoal, esse time do Inter, tem o Antony no gol, o Aguirre na direita, Vitão, Juninho e Bernabei na lateral esquerda. No meio campo tem Fernando, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley e na frente o Borré. Esse é o time do Internacional que trabalhou nesta tarde e deve ser confirmado para a partida de amanhã. Partida que ainda tem ingresso. O Inter que confirmou também nesta terça-feira que a previsão de público é de 40 mil torcedores, ou seja, o estádio aparentemente não estará completamente lotado na partida contra o Bahia. Ainda restam ingressos, o Inter confirmou oficialmente que mais de 30 mil pessoas já estão garantidas, ou seja, já fizeram o seu check-in ou compraram ingresso, mas alguns ingressos ainda estão à venda. O valor é salgado, o ingresso para os setores que não são as áreas livres do Beira-Rio para não sócio custa R$ 250. Então, é aquela coisa, né? O futebol está bastante inviável, muito caro, R$ 250 para ir a um estádio de futebol, ainda mais com o time que o Inter vem colocando em campo nos últimos jogos, que vem desconfiando o seu torcedor, principalmente com as últimas atuações. Então o estádio não estará lotado, serão também cerca de 1.500 torcedores do Bahia, que devem estar aqui em Porto Alegre, também para esse duelo importante pela Libertadores. Quero falar agora, pessoal, sobre 2 negociações e 2 jogadores que estão na mira do Internacional. Começando pelo Inestrosa, porque o Lucas Colar, colega, trouxe uma informação nesta terça-feira, uma atualização, na verdade, dizendo que há um avanço nesta negociação. E qual seria o avanço? O Inter já tem uma sinalização positiva do staff do jogador para iniciar a negociação com o time colombiano. O Inter já ouviu do Inestrosa
que ele gostaria de jogar no Internacional, que aceita as condições salariais e o tempo de contrato que foi proposto nesta conversa informal com o seu staff. O que falta, na verdade, grande parte do negócio ainda não está fechado, muito longe disso. O Inter ainda sequer iniciou uma negociação com o clube colombiano, mas já tem uma sinalização do jogador de que ele aceita jogar no clube gaúcho. O empecilho segue sendo o mesmo, o valor do jogador, 5 milhões de dólares por 50% do passe. O Inter ainda tenta reduzir essa pedida de alguma forma, talvez diminuindo o percentual do jogador, comprando uma parte menor. O Inter tenta fazer algum tipo ainda de composição. E segue valendo aquela informação que eu já havia também trazido aqui no canal, de que o Inter também aguarda saídas. O Inter aguarda propostas por alguns jogadores para que possa conseguir efetivar esta contratação. Então o Inter já está sabendo das condições do negócio, já alinhou com o staff do jogador para, quando receber uma proposta também de algum clube por algum jogador seu, e aí tem o Wesley, tem o Matias, tem o Vitão, são vários jogadores que estão sendo sondados aí por outros clubes no futebol mundial. Então o Inter aguarda com tudo engatilhado para que, vendendo algum jogador na janela do meio do ano, o Inter possa fazer esse movimento pelo Inestrosa, que é assim um jogador que agrada muito a comissão técnica e a direção do Internacional, e essa foi a atualização trazida pelo Lucas Colar nesta terça-feira. Eu trago aqui, pessoal, uma informação que eu consegui confirmar também na tarde desta terça-feira, que diz respeito a Lautaro Dias, atacante argentino do Cruzeiro. Essa informação surgiu em Minas Gerais, da imprensa mineira, de que o Inter teria consultado a situação do jogador. E eu fui nas duas frentes, tanto no staff do atleta como no Cruzeiro, para tentar entender a situação. E o que eu consegui confirmar foi o seguinte: o Inter fez, de fato, uma consulta ao staff do jogador, aos empresários do Lautaro Dias, perguntando qual a situação dele no Cruzeiro, como seria uma possível liberação do clube mineiro. O Inter tem interesse, é um jogador que pode atuar tanto como centroavante, como também um atacante de lado, é um atacante bem versátil, e o Inter tem interesse, ou teria interesse nessa contratação. E o que o Inter ouviu do staff do Lautaro Dias? Que dificilmente essa negociação vai acontecer, que o Cruzeiro não gostaria de negociar o empréstimo do jogador e que gostaria apenas da venda. Vale lembrar que o Cruzeiro pagou cerca de 3 milhões de euros para ter esse jogador. Então pagou um valor alto e gostaria pelo menos de reaver parte desse investimento. Eu entrei em contato também com pessoas ligadas à direção do Cruzeiro, que me confirmaram e me garantiram que não houve contato ainda do Internacional. Ou seja, o contato do Inter, do Departamento de Futebol Colorado, foi apenas com o staff do jogador, para tentar entender as condições. Não avançou ainda para um contato com o Cruzeiro e, repito, nem deve avançar, porque o Inter já recebeu uma sinalização de que o negócio não será fácil e o empréstimo está praticamente descartado pelo time de Minas Gerais. O Inter tenta outras opções no mercado. Interessante é que está buscando atacantes também nesta janela de transferências. Bom, pessoal, esse foi o vídeo desta terça-feira à noite. Eu volto amanhã na quarta-feira, vai ter muito assunto para a gente falar. Dia de jogo, 7 da noite, tem Inter e Bahia no estádio Beira-Rio. Estarei nessa cobertura pela Rádio Bandeirantes, a partir das 4 da tarde, já do Beira-Rio, falando ao vivo na Rádio Bandeirantes 94.9. Faço o convite a vocês para acompanhar essa cobertura especial, onde contaremos essa história do Inter e talvez o capítulo que classifique o Inter à próxima fase da Libertadores. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!